Boa tarde, pessoal. Estou aqui de novo. Então, hoje a gente vai começar o texto 2 do Vanderlei Messias da Costa. E a gente vai pegar o capítulo 3 dele, né, dando sequência ao nosso texto 1. Então, a gente pega o capítulo 3, que é esse que está aí, ó, o discurso geopolítico, né? Então, no primeiro capítulo ele fala um pouco que a Iná Castro falou no capítulo que a gente viu anterior, né? Essa definição da geografia política, esse contexto que ela se forma lá no final do século XIX, junto com a geografia, aquele contexto do imperialismo, e é isso que ele vai tentar dar, né, nesse capítulo, ó, o discurso geopolítico, né? Esse contexto que a geopolítica vai se formar, né, a partir da geografia, um pouco, né, em parte da geografia, e ele vai avançar, né, nesse contexto das potências europeias para um sistema mundial não tem só mais as potências europeias. Aí ele vai destacar os Estados Unidos, né, e o Japão em segundo lugar. Aí de um sistema mundial mesmo, né, e aí ele vai avançar mais nessa questão do imperialismo, né, na formação desse espaço mundial e dessas disputas mundiais entre essas potências que vão disputar esse espaço mundial. E aí a geopolítica, né, como ele coloca lá, esse discurso geopolítico vai ser uma mão na roda para aqueles países expansionistas, imperialistas nessas potências. Então é esse contexto que ele vai dar até, né, a configuração desse espaço mundial no início do século XX, que é o que está aí, claro, já um pouco transformado, mas que está aí até hoje, né? Modificando um pouco, mas as potências estão aí. Mas a China aí, né, que dá uma bagunçada um pouco nesse sistema mundial, né, instituído aí desde a Europa lá no século XVI capitalista, como o Wallenstein colocava lá na teoria do sistema mundo, né, e outros. Bom, então ele começa, né, dando essa definição de geopolítica, né, diferenciando da geografia. Olha lá, o que ele está colocando lá, né? Ó, geopolítica é um reducionismo técnico, né, e pragmático da geografia política, né? Ela pega os conhecimentos da geografia e tem uma aplicação, né, direta ali na questão da política dos estados nacionais, né, essa política, as estratégias desse Estado Nacional em relação à expansão territorial, a questão territorial, a expansão do território, a defesa do seu território, né, aos conflitos, né, ligados. Então é uma técnica, né, como ele coloca aí, um reducionismo técnico, ligado ao expansionismo dos estados, né, naquele contexto de imperialismo. Então, até que ele fala, ó, tem muito, o geopolítico não está muito interessado se a geopolítica é uma ciência ou não, fazer esse debate, né? Está interessado a que esse conhecimento ele atenda os interesses dos estados maiores, que ele fala aí no texto, né, das forças armadas. É a tradução do saber geográfico para o uso militar, estratégico, né? Conquista de espaço. A geopolítica é isso, né? Não está, claro que tem alguns geopolíticos colocar que elas têm princípios científicos, né? Tem base científica, tem objeto, tem método, sei lá mais o que, mas
ela está lá a serviço do poder, né? Está diretamente ligada a isso, né? Está muito preocupada com essa questão científica. Pode aparecer como discurso, né? Como base científica que vai fazer isso e aquilo e vai resultar nisso, né? Então ele vê como um reducionismo técnico pragmático daquele conhecimento da geografia, né? Aplicada ao poder expansionista dos Estados nacionais naquele contexto, né? Sempre naquele contexto da Europa que surgem aqueles países, né? Ele vai destacar isso aqui mais para frente. Os países industrializados, principalmente da segunda revolução industrial, né? Consolidou a formação do Estado Nacional, se industrializou e para continuar expandindo a economia, agora ele tem que ir além da sua escala nacional. Ele precisa de mercado, precisa de território, né? Para expandir recursos, né? Onde que ele vai buscar isso? Ele vai buscar fora do seu território. Mas só que os outros também, ali vizinhos, também estão nessa corrida. E aí, né, o Estado Nacional moderno se consolida na Europa, o capitalismo se consolida junto com esse Estado moderno, né? E ele vai buscar o capitalismo ele já pressupõe o espaço mundial. A mercadoria, como diria o Marx lá, já está no gene dela, vamos dizer assim, né? A espacialidade mundial, né? O mercado mundial, essa expansão contínua, né? Sempre, né? O capitalismo, né? Sempre a busca do lucro, do lucro, do lucro. O espaço é um elemento fundamental, né? Uma instância aí fundamental para que essa expansão econômica ocorra. Então já está na genética desse sistema esse expansionismo territorial, consolidada então a formação territorial nacional, né? Essa economia nacional ela vai buscar se internacionalizar, se expandir, né? Porque os outros também estão expandindo, então essa competição ela é feroz, né? Então ele vai dar esse contexto aí. Outra coisa que ele coloca também, ele está se referindo aqui ao Lacoste, né? Também empobrecimento teórico, né? Dos conhecimentos da geografia, sendo aplicado a essa relação interesseira mesmo, de poder, né? Direta. A busca pelo poder e o território é um instrumento fundamental. Então vamos, quais são as técnicas e estratégias para essas conquistas territoriais? Então a geopolítica vai atender esses interesses, né? E ele fala que depois vai vir uma confusão terminológica, né, entre geografia política e geopolítica, né? Principalmente a partir do Lacoste, né? O Lacoste, um dos estudos do Lacoste, lá, por exemplo, ele vai estudar as regiões da França. E ele vai chamar isso de geopolítica da França. Mas ele está fazendo aquela geografia de caracterização regional, né? Está falando de geopolítica nesse sentido que a gente vinha falando antes, né? Que onde a geopolítica surge realmente. Então, o Lacoste tem esse interesse de mostrar esse caráter estratégico dos lugares, né? Das classes. Ele está ali naquela virada da geografia crítica, né? Então ele está recuperando o termo geopolítica, né? Do ostracismo que ele ficou lá depois, pós Segunda Guerra Mundial, né? Mas gera essa confusão, né? Essa geopolítica como se saber aplicada aí aos domínios territoriais e a geografia política buscando, né, se colocar como uma ciência, se desvincular dessas ideologias, né, dessas técnicas e estratégias de controle do espaço via Estado, né? Bom, e aí o que ele identifica aí, né? Um dos pioneiros
ou pioneiro aí do termo, né, geopolítica, né, foi esse sueco, né, o Rudolf Kjellén, tá, gente? Não sei falar direito aí, né? Uns falam Kjellén, eu vou falar Kjellén, que é o mais comum aí de ouvir, né? Então ele era um professor na Suécia, né, lá de Uppsala, Gotemburgo, de direito político, né? E lá em 1905, ali, no início do século XX, ele está publicando obras, né, de cunho geopolítico. Então ele é o primeiro a cunhar esse termo aí, ó, né, a geopolítica. E ele assim, ele tem como ele coloca aí no texto, né, o Vanderlei, ele é um germanófilo, né, um aficionado aí pelo Estado alemão, né, que se formou aí algumas décadas atrás, né. Então ele é apaixonado aí pelo Estado alemão, né, militarizado, expansionista, né. Então ele vai usar muito do Ratzel, né, mas ainda ele vai distorcer muito mais o Ratzel, né, essa questão um positivismo, né, não é nem biologia, né, um darwinismo gigantesco, mas não é além do Darwin, o Spencer, né, o Spencer tentava aplicar as leis do Darwin à sociedade, né. Então ele vai distorcer muito o Ratzel, né. Aí ó, até destaquei aqui algumas definições aí dele, ó, né, tá muito mais distorcido do que o Ratzel, que já tinha um certo determinismo natural, né. Olha lá, ó, que ele está colocando lá, o Estado como organismo biológico, né. O Estado nasce, cresce e morre em meio a lutas e conflitos biológicos, dominados por duas essências principais, ó, o meio e a raça, e três secundárias, a economia, a sociedade e o governo. Então, o Estado é esse organismo, né, que se desenvolve aí, ó, nasce, cresce, morre em meio a lutas e conflitos biológicos. Ele está naturalizando a guerra, né, o conflito, né, dominado por duas essências principais, ó, o meio, né, meio, território aí, e a raça. Lembra lá daquele vídeo Eugenia, lá, 1900, Homo sapiens, né? Como isso estava assim na moda, né? Em voga naquele momento, né? Olha, ele coloca meia raça acima da economia, da sociedade e o governo, né? Então é uma coisa assim meio do instinto, né? Desses estados entrarem em conflito, né? Então ele naturalizando esse momento de expansionismo, né? Das potências europeias lá da passagem do século XIX para o início do século XX. O que mais ele coloca lá? Ó? Defesa do expansionismo, né? É um manual de imperialismo. Ó. Os estados vigorosos e cheios de vida que possuem um espaço limitado obedecem ao categórico imperativo de expandir seu espaço, seja por colonização, amalgamação ou conquista. Amalgamação aqui é junção, né? No sentido de junção. Então, os estados vigorosos cheios de vida que possuem um espaço limitado obedecem ao categórico imperativo de expandir seu espaço. Seja colonização, junção, né, anexação ou conquista, né? Então, é esse discurso, né, que vai justificando esse expansionismo dos estados mais fortes, né, mais industrializados, que vão buscar recursos, territórios, mercados, né, onde for possível isso, né, seja ali de forma contínua ao seu território ou
além, né, mais além ainda de forma descontínua, né, em outros continentes e assim por diante. Olha lá, e esse discurso ele vai ter uma propagação muito grande nesses estados militarizados, né, expansionistas, que ele dá um exemplo lá. Então, sim, olha lá, ele vai ser colocado como uma geografia política da guerra, que vai atender os interesses desses estados, dos estados maiores aí, quer dizer, as forças armadas, que vão desenvolver escolas, né? No curso desses militares vai ter a disciplina de geopolítica, né? E ele destaca aí, ó, principalmente, né? O Vanderlei aí, ó, nos estados fascistas, né? Alemanha. Ele vai dar o exemplo lá do Haushofer, que era o general, o mais famoso, né, talvez, dessa geopolítica aí, ó. O Haushofer, né, o general geógrafo, né, que tem a revista de geopolítica na Alemanha, vai ser um dos influenciadores do Hitler, né, um dos consultores do Hitler. Olha lá, na Itália fascista do Mussolini, né? Vai estar lá acho que é a revista de Trieste, que ele coloca aí no texto, né? E também muito na América do Sul. Ele vai indicar lá o coronel argentino, né? O Pinochet no Chile. No Brasil, né? Ele vai destacar 3 generais aí importantes nessa linha geopolítica, o Meira Matos, né, um deles, o Golbery do Couto e Silva e o Mário Travassos, né, são nossos generais geopolíticos, né. Eu lembro, eu peguei texto do Golbery, né, o Golbery foi o principal teórico aí, essa parte teórico entre aspas, né, da geopolítica, né, no governo militar, ele colocando isso, né, como o Kielen soube atender os interesses, né, dos militares em traduzir esse conhecimento, né, todo para aplicação direta ali para a questão das guerras, né, da técnica de como conhecer esse espaço para o controle, né? Então, o espaço como instrumento de poder, né? Conhecimento desse espaço e as técnicas para conquistá-lo, controlá-lo e assim por diante. Então, o Golbery está falando do Ratzel, está falando do Kielen, de outros geopolíticos que a gente vai ver aí mais para frente, né? Ele quer, então, dar esse contexto para entrar nas teorias geopolíticas, né? O Vanderlei. Então, esse contexto aí, né, que ele está identificando aí, ó, esse primeiro tópico, como imperialismo, né, ele vai caracterizar, então, esse imperialismo aí, daquele momento que a gente já vinha vendo aí com a Inacá, só que ele vai numa outra linha aí mais específica, né. Ele começa lá definindo o imperialismo a partir do Lenin, né. Ó, imperialismo, grandes potências e estratégias globais, né? Então ele vê isso, né? A geopolítica, ela, claro, ela nasceu naquele contexto que os estados nacionais se consolidaram, cresceram a economia e agora quer se expandir, né? Aqueles estados europeus. E a geopolítica, e aí, né, em busca desses territórios todos para sua continuação da sua expansão econômica. Então, esse contexto que a geopolítica, esse interesse que a geopolítica vai atender, né? Não é tanto uma forma ideológica da geopolítica, embora tenha esse discurso dela, né? De ser científica ou não, né? Como eu falei no começo lá, ela nem tinha muito interesse, mas alguns tinham de dar uma roupagem científica para ela, mas não está muito interessado nisso não, né? Então, é o que ele destaca, aquele contexto europeu, né, que estão se formando essas potências mundiais e elas vão para essa fase desse imperialismo mais
categórico, né? Como ele vai falar lá na frente, lá, essa questão territorial e a questão do mercado, né? Mas vamos chegar lá, vamos por partes, né? Então, primeiro aí, né, o que ele destaca aí, a partir de meados do século XIX, a segunda revolução industrial, né, a reprodução ampliada do capital. Então, essa segunda fase aí da revolução industrial, que o Estado e a economia já está consolidada e pronta, né, cada vez mais para buscar esses laços externos, expansão econômica, então isso que é fundamental, né? Esse capitalismo também já está forte. E o que ele está chamando de reprodução ampliada do capital? Por que essa segunda revolução industrial, né? Reprodução ampliada, porque a gente aprende muito para a questão técnica, né? A segunda revolução industrial foi aquele momento do motor a gasolina, motor a explosão, né? A indústria petroquímica, a indústria automobilística, a eletricidade, né? Essas técnicas, né? Mas no viés técnico, tecnológico. Mas ele destaca aí, né, esse momento como a reprodução ampliada do capital, não é a reprodução simples do capital. Resumindo bastante, né, a reprodução simples do capital, você tem a exploração da mais-valia absoluta. Você aumenta seu lucro explorando mais o trabalhador, mais horas de trabalho, né, a mais desse trabalhador, fazendo ele trabalhar mais horas. Agora, na reprodução ampliada, não, é a mais-valia relativa. Não é a exploração em mais tempo de trabalho absoluto desse trabalhador. Não, o ganho vai vir pela introdução de maquinário, tecnologia, que esse trabalhador pode trabalhar até menos horas do que antes, mas em combinação com a máquina, né, a produtividade dele é muito maior. O lucro desse capitalista vai ser muito maior. Então o ganho está vindo muito mais pelo desenvolvimento técnico, né? Por isso que vai chamar de uma reprodução ampliada, ao contrário de uma reprodução simples, que é botar mais gente para trabalhar, mais horas para trabalhar, sem muita técnica, né? E o lucro vem daí. Não, a reprodução ampliada vem do investimento técnico, tecnológico, aumentando a produtividade, não só a produção, né? Então, é essa fase que dá esse salto aí, né? Tanto é que está mudando até as potências, né? Nesse salto aí, né? Da primeira para a segunda revolução industrial. A Inglaterra está ficando para trás. Quem está assumindo aí a ponta desse processo? A indústria automobilística, petroquímica, né? Estados Unidos. Então, esse é o momento desse imperialismo forte, né? Que ele vai buscar petróleo em tudo que é lugar, né? E aí, então, ele destaca o capital financeiro, né? O capital financeiro, ele está, a partir do Lenin, né? Ele está pegando o texto clássico do Lenin lá, Imperialismo, fase superior do capitalismo, né? O capital financeiro, ele nasce da junção entre o capital bancário e o capital industrial, né? Financiando aí essa indústria, né? Essa indústria reinvestindo em bancos, quer dizer, é uma junção ali, né? Uma fusão de capitais, de interesses, né? E isso vai resultar num capitalismo monopolista, porque quando o capitalismo está se expandindo, ou na primeira revolução industrial ainda, é um capitalismo concorrencial, não é isso? Uma fase concorrencial. E agora, a partir do avanço dele, né, principalmente a partir das crises, o capitalismo vai concentrando o mercado, até chegar a esse momento que a gente vê hoje. Cada setor é controlado por um pequeno grupo de empresas, né, um capitalismo monopolista ou oligopolizado. Então, com o passar do tempo, vai havendo as crises também, né? As fusões, tendência à fusão desses capitais, dessas empresas, né? Fusões, cartéis, trusts, formação de trusts, né? Holdings, quer dizer,
A tendência é ele concentrar. Vai concentrando, concentrando, até cair nesse capital monopolista, né? Ou oligopolista, né? Então, essa fase do capital financeiro, que ele vai sair, então, do mercado interno que já está consolidado para a expansão, né? Se ele quiser continuar se expandindo, né? Aumentando o seu lucro, ele vai ter que buscar os mercados externos. Eu vou dar um exemplo, que ainda vem do capitalismo anterior, inglês. Mas ainda é capital monopolista também, né? Por exemplo, no Brasil, um exemplo mais palpável aí, nossa, aí que eu também conheço mais, né? E a gente viu isso lá no trabalho de campo de geografia urbana, né? Onde veio o investimento para construir a ferrovia lá, Santo Jundiaí. Que o nome dela, assim, o apelido dela lá na época era a Inglesa, né? Aquela estrada de ferro, Santo Jundiaí, né? A gente estava lá na Estação da Luz. Esse capital era inglês, esse investimento era inglês. Quem construiu essa infraestrutura, essa ferrovia, a linha de ferro, os trens? Os ingleses. Quem operou a ferrovia durante 90 anos? Eles ganharam a concessão para operar a ferrovia durante... O governo não tinha dinheiro nem tecnologia para construir essa ferrovia, né, que o café demandava. Os ingleses operaram, né, tiveram monopólio lá, a concessão durante 90 anos. Quer dizer, eles emprestaram dinheiro, ganharam juros, construíram a ferrovia com muita mão de obra inglesa, claro que mão de obra nacional, aquela mais desqualificada, né? Construíram, a empresa era alguma empresa inglesa, então, né? Operaram, né, essa ferrovia durante muito tempo. A gente viu lá a vila inglesa, lá, não foi? No trabalho de campo dos engenheiros ingleses. Então, eles exportaram capital, empresa, mão de obra. O ganho foi gigantesco, né? Então não era só vir aqui, instalar uma ferrovia e pronto. Vendeu a ferrovia e pronto. Não, eles emprestaram dinheiro, cobraram juros, né, os bancos ingleses lá. Construíram, tiveram muito lucro na construção e operaram. Então era um controle completo, né? Nesses setores. E a própria ferrovia estimular a entrar os produtos, as mercadorias inglesas e de outros países, né? Mas principalmente inglesas no território nacional. Mas isso não foi só no Brasil, foi na África, foi em tudo que é lugar do mundo onde eles puderam implantar essa rede de ferrovias. Mas depois vem um capital muito maior ainda, que é da segunda revolução industrial, que é a automobilística. Né? Para onde vai vir esse dinheiro, então, para instalar essas empresas no mundo inteiro, para montar automóveis e assim por diante, vender peças, né? O petróleo, da onde vai vir o petróleo para esses carros circulares, os veículos circulares? Quem vai vender o petróleo? Quem que vai emprestar o dinheiro para a construção dessa infraestrutura toda, né? Então, é isso que ele fala. A fase aí não é mais só de buscar o controle territorial, que nem lá no texto lá da Inacá está falando lá do Arrighi, né, que tinha aquela oposição entre os territorialistas e os capitalistas, né? Então, os territorialistas estariam mais naquele contexto de um colonialismo tradicional, de conquistar território e explorar os recursos daqueles territórios, como Portugal e Espanha fizeram. Então, agora dá para entender melhor, né, essa ideia de territorialistas e capitalistas. Então, né, o territorialista era mais nesse sentido, vou controlar os territórios e explorar a riqueza ali. Claro que era um capitalismo, mas era um capitalismo ainda comercial. Não teve fôlego curso, né? Se a gente pegar o caso da Espanha e de Portugal. Agora, o capitalismo financeiro, ele já tem por trás essa indústria que já controlou o território nacional e quer
conquistar mercado no mundo todo. Quem que vai apoiar essa expansão? O Estado da qual ela faz parte, essas empresas, né? Então, é o que ele coloca, esse é o contexto do novo imperialismo, né? Não é aquele imperialismo clássico lá do colonialismo simples, mas é esse novo imperialismo da expansão econômica financeira, principalmente, é emprestar dinheiro a juros, né? Controlar esses mercados via economia, não necessariamente o domínio territorial, né? Então ele coloca lá, né, esse novo imperialismo, ó, vizinhança, né? Uma expansão para sua vizinhança, mas também para colônias, né, em outros continentes, né? Mas no sentido do controle econômico, não necessariamente o controle físico do território, né? Coercitivo. Não é à toa que a Inglaterra, né? Qual que é a doutrina? Do liberalismo, né? Do Adam Smith, a autonomia desses estados, a liberdade, a independência desses estados para eles fazerem comércio com o que eles quiserem. Claro, a Inglaterra era muito mais industrializada, competitiva, né? Do que esses territórios aí coloniais de outros potências, né? Por isso que ela defendia a independência desses países, o fim da escravidão, né? Bom, então, olha lá, esse novo imperialismo, né, baseado numa expansão, vai dar uns exemplos depois, seja contígua, né, na vizinhança ou para um mundo colonial aí nos outros continentes, e isso vai desembocar nessas lutas de poder dos estados e dos capitais monopolistas, né? Então, a junção entre o poder político dos estados, que apoiam essas empresas, as empresas apoiam esse governo, não é isso? São como é que fala? Simbiótica, né? Entre as classes dominantes lá econômicas e as classes políticas, né? Não estão separadas, né? Às vezes são as mesmas personas, né? Então, que vai levar a essa concentração dos capitais cada vez mais e a expansão para fora das suas fronteiras, né? Nacionais, formando esse capital mundial aí cada vez maior, que vai desembocar na globalização das últimas décadas, né? Olha lá, fins do século XIX e até a Primeira Guerra Mundial. Esse é o período desse imperialismo hardcore, né? A Primeira Guerra Mundial é a consequência desse imperialismo, né? A disputa por esse mundo, por esses mercados, seja o território, seja o próprio controle econômico, né? Olha lá, até a Primeira Guerra Mundial, constituição e consolidação dos impérios, né? Aí ele vai dar os exemplos do Império Britânico, o Império Francês, né? Que eles vão disputar, é o exemplo que ele está dando. Inglaterra e França não vão ter uma guerra direta, vão ter uma guerra nos territórios coloniais, territórios de expansão, né? Naquele mapa, vamos colocar aqui, ó. Esse mapa é muito interessante, ó, o mapa do Império, esse mapa é clássico, né? O mapa do Império Britânico, olha só, quem está ao centro aqui, ó, né? Parece até um romano, né? Mas aí com o escudo do Império Britânico, ó, capacete meio romano, né? A figura clássica aqui, né? Mas ó, o escudo daqui, ó, da Grã-Bretanha, não é isso? Ó. E aqui os povos, ó. Então aqui no mapa, olha só, os territórios controlados pela Inglaterra, né? O império onde o sol nunca se põe, não é isso? Ó, Canadá, ó, os Estados Unidos já estão independentes aqui, ó. Aqui a Grã-Bretanha, a Índia, a África do Sul, a Austrália aqui, a Nova Zelândia, né? E, ó, então essa expansão em todos os continentes, né? As rotas aqui, ó, as rotas marítimas, ó, as rotas aqui todas estratégicas, né? Controle dessas rotas do comércio mundial.
E os povos dominados. Olha aqui um indiano aqui, ó. Ah, esse sim, ó, o soldado tipo do Império Britânico aqui, ó. Não é isso? Olha lá um tigre, né? Olha um elefante. Olha os povos indígenas aqui, ó. Tem um canguru aqui, um aborígene, quer dizer, todos esses povos sob controle, né, da Inglaterra, né, do Império Britânico. Então, um mapa daquele período, né, do apogeu aí do Império Britânico. Bom, mas esse aqui, ó, esse mapa aqui eu peguei da internet, tá, gente? É um mapinha simples, mas, por exemplo, ó, a gente pega a África aqui, ó. Como a África foi repartida entre esses interesses, né, ali no século XIX, né, entre esses impérios, ó. Então, tudo que é azul aqui, ó, é o Império Britânico aqui, ó. Eu já tinha visto, ó, mas olha na África aqui, ó. Eu tinha falado em alguma aula, né, o projeto do imperialismo britânico era ocupar a África, ó, de norte a sul. Ela quase conseguiu, né? Só faltou aqui, ó, quem que é esse aqui, ó? Esse país da África, não sei se é o Quênia, que tinha um controle da... Vamos ver aqui, ó. Esse marronzinho aqui, ó. Aqui não tem... Esse marrom é outros aqui, ó, não está aparecendo, né? Mas só faltou aqui o Quênia, aqui, ó. Ou quem está embaixo do Quênia, agora não sei não. Mas, ó, de norte a sul, ó, só faltou um paizinho para ele completar. Olha o tamanho da África, né? Ah, aí no texto ele fala, a Inglaterra conquistou um território colonial de 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Imagine o tamanho desse território colonial, né? Gigantesco, se bem que só o Canadá aqui já é maior que o Brasil, né? Mas 10 milhões de quilômetros quadrados é uma coisa gigantesca, né? A França, ele fala que foi 8,5, 7,5 quilômetros quadrados de controle territorial, né? Aí vem a Alemanha, a Bélgica, 2 milhões e meio, a Alemanha, né? Depois a Bélgica, Portugal, Espanha. Então, olha só, em verde aqui era a França. A França era mais humilde, né? Ela queria ter um controle da África de leste para oeste. Aí tá lá, veio aqui, ó, em verde, né? Tá a França aqui, ó. Ela veio aqui pelo Saara, aqui, ó, Argélia, né? Aquela região. Aqui é a região do Maghreb, né? Aí desce aqui pro Saara, né? E para a África subsaariana e tentou fazer esse controle de leste a oeste. Mas ficou pelo caminho também, né? Também, Portugal era mais humilde também, ó, ele vai ali da Namíbia, Angola, né? Tá aqui Portugal, não é isso? Cadê Portugal aqui? Ó? Portugal amarelinho, ó. De Angola para Moçambique, né? Então ele queria também, não conseguiu fazer esse de costa a costa, né? Aqui no sul, mas a gente vê como a África foi repartida entre esses interesses, né? Das potências europeias aí no século XIX, né, desse expansionismo do imperialismo aí desse momento. Então a gente vê lá os territórios da Bélgica, o antigo Congo, né, Zaire, né, que é o Congo, República Democrática do Congo hoje, a parte britânica, a parte holandesa, né, menor, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, ó, já está se expandindo aí, vamos ver mais para frente. Então, como o mundo foi repartido de acordo com esses interesses, né, no século XIX aí, né, entre essas potências da Europa, né. O Bismarck, né, da unificação alemã em 1870, quando a Alemanha surge como um país unificado, vai se industrializar muito rápido. E ele vai, ó, nessa partilha do mundo aí que a Alemanha chegou atrasada, só sobrou pântano e deserto. Por isso que ele vai propor a Conferência de Berlim, né? Que é uma redivisão desse mundo colonial aí, né? Ele vai pressionar as outras potências, né? Uma redivisão desse mundo colonial, né? Mas não deu muito certo não, né? Porque desembocou na Primeira Guerra Mundial, né?
mesmo com algumas seções que a Alemanha consegue, né? Não teve jeito. Essas disputas desembocaram na Primeira Guerra Mundial, que não foi bem resolvida, e vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Tem uns, inclusive, falam que aquele texto do Lenin, como é que é? Imperialismo, a fase superior do capitalismo, né? Essa fase aí, ela é permanente, não é uma fase só do superior. Ele já nasce imperialista, né? Só vai mudando o tipo do imperialismo. Gente, eu gosto muito dessa charge aqui, ó, né? Olha só, que é o típico, né, britânico, né, o chapeuzinho lá, ó. Um empresário britânico está lá explorando aquela pessoa lá no terceiro mundo, né, numa colônia. Aí ele se revolta, não é isso? Contra essa exploração ali, né? Sobre ele, sobre o seu território. Aí ele vai reclamar, o inglês tem uma ideia. Então tá bom, vamos industrializar o seu território. Pega aqui uma indústria para você. Olha lá, ó. Agora ele está carregando um peso muito maior, né? Muito legal essa charge, né? Sobre esse novo imperialismo, né? Essa fase aí. Bom, então continuando aí, né? Ele vai destacar as características desses impérios, né? Primeiro ele identifica esses impérios mais fortes, né? Inglaterra, a França, a Alemanha, a Holanda, que vão ter essa disputa, né? Construir esse mundo colonial nessa fase, né? Fora da Europa, né? Disputa por esses territórios aí nos outros continentes, né? E aí ele vai caracterizando esses impérios, né? O tamanho deles, né? Nesse momento. E ele fala que tem aí mas tem um outro conjunto aí de países imperialistas, né? É um conjunto heterogêneo de estados-impérios. Aí ele coloca a Alemanha de novo, tá? Está nos dois grupos a Alemanha. Eu tentei ficar entendendo por que está nos dois grupos, né? Mas dá para entender. Vamos lá. Então ele destaca lá os estados-impérios. Alemão, austro-húngaro, russo, japonês, né? Qual a diferença? É que esses tinham menos desenvolvimento econômico que os do primeiro grupo, né? Menos industrialização, às vezes até países agrários, como a Rússia, né? O Japão também, antes da era Meiji, né? E a expansão era mais ali vizinha, o seu território vizinho, no próprio continente, né? Territórios contíguos ali, o seu próprio território, né? Então essa expansão, as áreas de conflito era ali as áreas vizinhas, né? Com os outros estados ali limítrofes, né? E não a expansão colonial para outros territórios, né? Por que a Alemanha aparece nos dois lá, né? Porque a Alemanha atrasou essa consolidação, então num período ela tem essa expansão dentro do seu próprio continente. Mas com a industrialização dela rápida, né? Lá no final do século XIX, ela já superou a Inglaterra em produção industrial, aço, química, petroquímica, né? Então ela é muito forte nesse siderurgia, maquinário, né? É muito forte, né? E então ela já superou a Inglaterra, a principal potência europeia industrial no início do século XX é a Alemanha, né? Então ela já pula para esse primeiro grupo. Então é um momento que ela está ali. Então tem essa expansão territorial interna, consolidação, depois ali as áreas vizinhas que ela disputa com o Império Austro-Húngaro, com a própria França ali, a Alsácia e Lorena, não é?
os territórios vizinhos ali, mas depois ela vai buscar esse mundo colonial também, né, para essa expansão econômica industrial que ela se coloca nesse momento. E isso vai desembocar nas guerras lá, né, primeiro e segundo, nas guerras mundiais. Então vai caracterizar um pouco isso, né, do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro também, que é uma diversidade de povos ali gigante, né, alemães, magiares, búlgaro, e que tem uma expansão, assim como a Alemanha vai buscar uma expansão ali para o leste europeu e para o Oriente Médio, né, buscar áreas de influência ali mais contíguas. O Império Russo também, né, uma expansão no sentido da Europa Oriental, do Mar Báltico, né, uma expansão para o Mediterrâneo e também para o lado do Pacífico, né, vai entrar em conflito com o Japão, não é isso? A guerra nipo lá, russa, japonesa, né, no início do século XX, perde a guerra para a Rússia, né, é aí que o Império Russo está lá decaindo também, né? Então tem essa expansão continental da Rússia, que já é gigante, né? O Alexandre II, né, que ele coloca aí no texto, nesse momento. O Império Japonês, né? A partir da era Meiji lá, 1800, final do século XIX, né? A dinastia Meiji lá, que vai incentivar o crescimento industrial, financiar a indústria, os grandes conglomerados, né? Essa revolução industrial no Japão. Então tem esses impérios de segundo nível, sei lá, né? Mais territorialistas aí do que os do primeiro grupo aí que estava naquela fase lá do capitalismo já financeiro, monopolista, né, que a gente estava falando, né? Então tem e eles vão entrar em conflito entre eles também, não é isso? Entre esse primeiro grupo e o segundo grupo. Tá tudo se expandindo, tudo em tensão, né? Essas fronteiras, esses territórios, né? Tudo em disputa. Quem saiu primeiro está levando vantagem, os outros estão correndo atrás, como a Alemanha. Eis que ele vai destacar lá, ó, a Eurásia vai ser esse vasto campo de conflitos, né, reais e potenciais, né, que vão desembocar, né, na Primeira Guerra Mundial. Então esse cenário, esse grande cenário aí de conflitos, né, desse período é Europa e Ásia, né. E aí vem um ator aí, né, um player mundial para dar uma bagunçada nessa configuração do poder aí mundial desse imperialismo aí, né? Os Estados Unidos, né, que ele vai destacar. Então os Estados Unidos vai buscar seu processo de independência lá no século XVIII, não é isso? Da Inglaterra, em dois conflitos, né? Na Inglaterra, 1776, depois 1820 e pouco, né? 1819, por aí, na Inglaterra. Em dois momentos de conflito com a Inglaterra, e aí ele vai destacar esse expansionismo, ele coloca lá dois frontes de expansão, né? Primeiro esse fronte interno, né? Só para a gente relembrar, né, gente? Não me preparei para dar a história dos Estados Unidos aqui, da história da expansionismo territorial dos Estados Unidos, só uma pincelada aqui, tá? 1776, a independência lá das 13 colônias aqui, né, a leste aqui dos Estados Unidos, né? Depois esse expansionismo aqui então, no fronte interno, que ele vai destacar primeiro, né? O famoso destino manifesto dos Estados Unidos, né, de ocupar esses territórios, de se transformar uma grande potência mundial, né, toda aquela ideologia, né, do destino manifesto, eles tinham como missão, né, a expansão daquela sociedade. Então eles se tornam independentes aqui as 13 colônias,
no final do século XVIII, no início do século XIX já entra em conflito com a Inglaterra aqui a oeste dos Apalaches, que controla esse território aqui todo, ó, né? A oeste dos Apalaches, olha lá, território de origem, o que é? Dos 13 estados, né? Cedido pela Grã-Bretanha, 1783, ainda no século XVIII. Olha lá, Flórida, a Flórida do Oeste, a Flórida de Leste, também, ó, em acordo com a Espanha, que já vinha decadente, né? O século XIX marca toda a decadência da Espanha, perdendo seus territórios coloniais, e uma boa parte para os Estados Unidos, ó. Faz um acordo com os Estados Unidos aqui, para ceder esse território para os Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos não interferem na região do Texas, que ainda era colônia aqui da Espanha, né? E aí, em acordo, ó, com a França, né, ó, ela adquire todo esse estado aqui, ó, da Louisiana francesa, ó, essa expansão, 1803, ó lá. Mas depois não teve jeito, né? A Espanha dançou de novo, ó. Texas, Novo México, esses territórios são anexados, né, pelos Estados Unidos. Aquela política lá os Estados Unidos tinha aquela política de doar terras, né, para imigrantes, ocupar esse território ao oeste, né, para imigrantes e para empresas construírem ferrovias, empresas de colonização. Tem uma expansão de populações, né, imigrantes, empresas para o oeste aqui gigante, né, a corrida do ouro aqui para essa região, né, há um crescimento vertiginoso, né. Então os Estados Unidos incentivavam que os colonos estadunidenses aqui, ó, ocupassem o Texas, o Novo México. Depois eles iam lá e reivindicavam independência dessa região aqui, ó, né, do México, né. Já do México já estava independente. O México não aceitava, os Estados Unidos iam lá e anexava esses territórios, né. Ocupou até o México, né. Depois ele voltou aqui, recuou, né, e conquistou esses territórios, ocupava aqui os americanos, vinha aqui, ocupavam, depois reivindicava esse território, a independência deles. Claro que o México não ia ceder, e aí os Estados Unidos vinham e anexavam esses territórios. Depois o Oregon aqui, ó, né, ó, tratado com a Grã-Bretanha, como está aqui, né, então ele vai fechando esse território gigante aqui, né, um pouquinho menor que o Brasil, né, esse território aqui, ó. Aí somando o Alasca, aí fica maior que o Brasil, não é isso? Então, ó, o Alasca que ficou, ele colocou aqui, ó, no mapa aqui, né? O Alasca comprado lá da Rússia, né? No final do século XIX. Olha lá, o Havaí também, né? Anexado aí como Estado americano. Bom, mas aí já é expansão até descontínua, né? Já é expansão descontínua. Então, aqui no fronte interno, ele consolida esse território aqui, praticamente no século XIX, né? No século XVIII e XIX, ele constrói esse território gigante aqui, de oceano para oceano, né? E aí vem essa expansão externa, no fronte externo, né? Aí vem, como ele destaca aí no texto, a doutrina Monroe, não é? A América para os americanos. Então os Estados Unidos respeitam o mundo colonial aqui que já está estabelecido em todo o continente americano, mas ele não vai aceitar novas intervenções, né, nesse território. Ele já começa a estabelecer, começa a área de influência dele, né, porque os Estados Unidos no início têm uma política isolacionista dos conflitos na Europa. Ele não intervém, né? Ele está se expandindo aqui internamente, consolidando esse território. Depois ele já tem essa estratégia de consolidação do hemisfério aqui ocidental, a América inteira, né? Como a doutrina Monroe.
que não vai aceitar novos imperialismos e intervenções nesses territórios, porque ele vê como um risco à sua integridade. Olha só o discurso, né? Depois vem, no início do século XX, lá, o Theodore Roosevelt, né? O Big Stick, né? Ele fala, fale macio, mas carregue um grande porrete, né? Para negociar com os outros interesses, né? Expansionistas. Bom, e depois ele vai destacar essa expansão externa, né? Dos Estados Unidos. Guerra com a Espanha, foi a primeira guerra com um país europeu, né? Já meio decadente, tudo bem, né? Mas ele vai adquirir os territórios da Espanha que estava lá em litígio, né? Tentando se tornar independente da Espanha, como Cuba, Porto Rico, né? Então ele vai apoiar esses independentes desse lugar e vai transformar praticamente num protetorado, como é até hoje, né? Porto Rico, né? Dos Estados Unidos. E nessa guerra os Estados Unidos vai também conseguir as Filipinas. Então, os Estados Unidos, ele está, né, da política interna mais isolacionista para uma política devagarzinho, ele vai ocupando seu espaço como potência mundial, né? A única colônia, né? O Fiore, José Luiz Fiore, Poder Global, aquele livro, ele trabalha muito bem essa expansão aí de como se dá essa transição, né? Essa ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial, né? A única colônia, até agora, né? Que se transforma numa potência mundial, né? O Japão ali, mais ou menos, né? O Japão não foi a colônia de fato, né? Como os Estados Unidos foram. Então, isso foi... a Inglaterra não cedeu assim de graça. Houve 2 guerras com a Inglaterra, né? E depois a Inglaterra vai, como não tem como segurar os Estados Unidos se industrializa muito rápido, né? A dimensão continental dele, né? Não dá a comparar com os países europeus, né? A economia, a dimensão continental no sentido da economia continental também, né? Não só o tamanho do território, senão o Brasil seria uma potência, né? Mas de uma economia continental, né? Também. E desses capitais que entraram nos Estados Unidos também muito forte. Então a escala do capitalismo lá é outra, né? A Inglaterra, que já vinha decadente dessa primeira passagem da primeira Revolução Industrial para a segunda, né? Não vai conseguir sustentar isso. Então ela como que passa o bastão, né? Fica ali coadjuvante do poder americano, né? O Fiore vai caracterizar isso como um imperialismo anglo-saxão. Ela está ali meio, né, de coadjuvante do poder americano ali, bebendo ali as sobras, né, desse poder americano. Cede todas aquelas rotas marítimas, né, áreas estratégicas para os Estados Unidos, todas não, mas uma boa parte, né? Para os Estados Unidos, que vai controlar esse território, e a Inglaterra vai ficar ali, né, segundo nível ali, se beneficiando de alguma forma, né, já que não dá mais para peitar os Estados Unidos, né. Então ele vai destacar todo esse expansionismo americano, né, nesse período que vai, né, lá no início do século XX, constituir, né, consolidar esse quadro geopolítico aí desse imperialismo, né, no início do século XX, né, vai estar completo, né, e, olha lá, as projeções de poder mundiais, né, terrestres e marítimos, né, já vão estar tudo ali, cada um armado até os dentes, né, principalmente dessas potências principais, 6, 7 países que vão controlar esse espaço mundial, né, fora a Europa ali, Estados Unidos e Japão. Então, o cenário mundial está fechado, o tabuleiro ali, onde vai ser disputado esse jogo, né, dos territórios, dos recursos, né, dos mercados, como a gente vai ver no Mackinder, né, que ele vai caracterizar. Então, nesse contexto, né, nesse quadro geopolítico aí dessas potências que o jogo vai ser disputado ali, pesado, né.
nesse momento, que vai desembocar aí nessas guerras, né? Então ele quis, o Vanderlei, nesse momento, destacar esse processo aí de como se constitui essas potências a partir dessa segunda Revolução Industrial, a projeção delas já de um poder nacional para o poder internacional, que é junto, não é só o país, são as empresas desses países. Ele está representando os interesses, né, esse Estado, os interesses econômicos dessas empresas. Há uma articulação muito grande, né, entre interesses econômicos e interesses políticos, né? Os embaixadores estão defendendo os interesses das empresas no mundo inteiro. Então, mas nesse momento é um momento que não tem muitas regras, leis, e o processo vai desembocar em conflitos mundiais. E aí a geopolítica vai atender essa leitura desse espaço mundial, né? Como as estratégias de domínio, de controle, né, de expansão. Então, esse quadro que ele queria construir, né? Para aí agora, aí na próxima aula a gente vai ver, então, essas teorias, entre aspas, né, geopolíticas do poder marítimo, do poder aéreo, primeiro do poder marítimo, do Mayhan, depois a do poder terrestre, do Mackinder, né? E outras que vão vir depois, né? Com o avião, né? Do poder aéreo. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui essa aula e a próxima a gente vê, então, essas teorias geopolíticas aí que vão atender esses interesses de expansão aí essas potências mundiais aí que estão consolidadas aí, né, definidas no início do século XX. Então, até mais, pessoal.